Muito bom dia. Vêm visitar o Museu do Grupo de Danças e Cantares de São João da Ribeira. Eu vou contar a história da fundação deste museu para assim se poder identificar o trabalho que aqui está. A ideia do museu surgiu de uma maneira muito engraçada. O Grupo de Danças e Cantares tinha 6 anos de existência, mas começaram pelo telhado, em vez de começarem pelas bases, pelos alicerces. Um dia alguém se lembrou de pedir à direção, ou dirigir-se à direção do grupo, que me procurasse, porque se eu quisesse aceitar o convite, que era pessoa para o reestruturar em condições. Cheguei a casa, disse ao meu marido, e ele, a resposta que me deu foi: olha, tens tanto amor à nossa terra, acho que isso não é nenhuma missão impossível para ti. Aceita. Se não te sentires bem depois, dás um lugar ao outro. E assim foi. Eu aceitei, houve eleições, eu fiquei como presidente, mas pus condições. O grupo parava, do que havia acabava tudo e era reestruturado e começava com bases. E então aí começou o trabalho, um trabalho de fundo. Recolher trajes, cópias de trajes, recolher modas, músicas, danças, um trabalho exaustivo que é necessário fazer para se fazer um trabalho bem feito. E fui a todas as terras, Malaquejo, Arrouquelas, Quintas, Marmeleira, Alfovés, a Zambujeira, enfim. Eu corri as terras todas na recolha daquilo que era necessário e que me foi possível encontrar. E vi durante essas viagens todas patrimónios completamente perdidos, no lixo. Quem é conhecedora dos objetos de campo vê logo realmente que o que estava ali era uma peça preciosa. E porquê é preciosa? Porque a alteração que se deu na vida presentemente, se não houver uma recolha do que foi, do que existiu, do que serviu para os nossos antepassados, qualquer dia não se sabe de onde viemos e para onde vamos. É que é impossível. Vim para casa a pensar seriamente no assunto, tive uma conversa com o meu marido e com os meus filhos e disse-lhe, olha lá, vou deitar mão a recolher estas coisas. Vai, filha, vai, disse-me o meu marido. Eu chegava ao pé das pessoas, depois de ter focado no sítio onde havia os objetos, perguntava assim um bocado assustada, com medo que me chamassem mulher é maluca. Diga-me uma coisa, isto que aqui está é lixo, é para queimar, porque muita coisa de madeira. É que se for para queimar, para a lenha, para o forno, para a lareira, nós damos lenha e dávamos isto. Ai, menina, é um favor que me faz tirar isto daqui. Começou uma recolha tão grande. Começou e perguntavam: para que é que a menina quer isto? É para ficar a preservar o que foi a vivência vossa e dos vossos antepassados. Porque qualquer dia quem vier não sabe como se viveu, como se trabalhava. E as pessoas ficavam entusiasmadíssimas. Algumas até iam a casa, o que tinham à vista na rua, davam, disponibilizavam. E o que tinham em casa iam buscar. Oh, menina, tenho ali esta tigela, está tão velha, também lhe interessa. Isto, aquilo. Uma coisa surpreendente. Depois tinha 2 obrigações.
era mostrar às pessoas que os objetos tinham sido apreciados e era preservar aquilo que tinha recolhido. Havia já uma quantidade tal que eu disse, bem, só há um caminho a seguir, é o museu. Não tínhamos casa, não tínhamos dinheiro, nem queiram saber as noites que eu passei em claro. E o meu marido dizia-me assim, não estejas a chorar, que amanhã as coisas resolvem-se. Depois resolvi ir convencer os elementos da direção que o que se ia fazer, abrir-lhe os olhos e quebrar-lhe o gelo, porque a preocupação era, esta mulher está a dizer que vai fazer uma coisa, como? Onde é que há dinheiro? Como é que ela vai fazer isto? Se autorizarem, a coisa faz-se. E vocês não vão ficar encalacrados, dizia-lhe eu vou assumir as responsabilidades. E, na verdade, depois de várias reuniões, acabaram por dizer que sim. Fizemos uma exposição do que tinha sido recolhido, que estava minimamente capaz de se ver, no Centro Cívico em São João da Ribeira. Foi uma aderência que não queira saber. O que se recebeu depois dessa primeira exposição não calcula. Nós contribuímos, nós, grupo, e a Ajuda da Terra contribuiu para a parte que nos coube. E a Proder deu a sua parte. E lá temos o museu. Este espaço onde estamos, antigamente era taberna e talho. O talho é lá ao fundo, e isto aqui era uma taberna. E claro, os animais antigamente não, vinham, eram mortos e eram vendidos, não é como agora, eram procurados porta a porta, eram abatidos, e eram abatidos onde? Aqui, à frente do espaço da taberna, que era tudo o mesmo dono. E o Rui Belo ia com a mãe diariamente para a escola e ouvia o chiar dos porcos quando estavam a ser abatidos. E aquilo para ele marcou, criança, sensível, devia fazer muita impressão. E eu digo porquê? Porque anos depois ele fez um poema onde refere-se mesmo. O dono do talho e da taberna chamava-se Miguel. E um dos poemas do Rui é referir-se a esse tal Senhor Miguel. E ele pergunta no poema, morto Miguel, onde parará a faca? A tal faca que servia para a matança do porco. As facas que o Rui Belo imortalizou nos seus poemas estão aqui, são estas. É uma relíquia que o museu possui e que estão ligados para todo o sempre a São João da Ribeira, ao museu e ao Rui Belo. Porque as facas que aqui estão ficaram imortalizadas nos poemas do Rui. Passava às passas do Algarve cada vez que saía de casa. Porque pequenito ele tinha muita asma, muita, até fala nisso nos seus poemas. E ia sempre para a mão da mãe. Mas nós, quando víamos a professora a chegar-se, íamos a correr dar-lhe um beijinho. E ele dizia, vão esperar a minha mãe lá, vais para ela me largar a mão para eu poder correr um bocadinho. E isso lembro-me perfeitamente. E dizia, ó Eduardo, vai dizer ao Livgildo, que está aqui no poema, preciso falar com ele para ele cá vir. Ó paizinho, deixa-me ir. Ó mãezinha, deixa-me ir. Deixe, mas o Eduardo que leve para a mão. Está bem, minha senhora, está bem, senhor professor.
faz assim que eu largava ali, que eu apanhava ali, largava. E ele dizia assim, é tão bom correr, se a minha mãe me mandar estar quieto. Coisas que não esqueço. À noite, na Ponte do Regato, aquilo era fresquíssimo, porque não havia ali um canavial. Eram hortas, tudo amanhado de um lado e do outro. A água corria em abundância. E a rapaziada juntavam-se, mas isso, a Ponte do Regato tinha umas pedras larguíssimas, sentava-se ali tudo, rapazes de um lado e do outro, e às vezes também algumas raparigas, a fumarem, confundia-se o piscar do cigarro com os pirilampos. E o Rui ia para ali e dizia, vais tu, Rui, vou para a Ponte do Regato que é para ver os meus amigos. Porque ele queria ver toda a gente. E outra coisa que ele fazia era ir ao cemitério, e sempre que cá chegava a visitar o cemitério e as cambas das pessoas que ele conheceu e que eu, partindo, visitar as cambas deles todos. É verdade. Uma vez estava eu aqui também a trabalhar numa madrugada, apareceu-me ali um velhinho, com um embrulho na mão, parece que fazia ali o menino Jesus, e tudo. Embrulhado em papéis de jornal, tudo, sabe Deus como. Papéis! E eles, toda a minha gente cá me trata para a menina Nazaré. Oh, menina Nazaré, a menina está a fazer o museu. Eu venho aqui fazer-lhe uma pergunta. Tomem atenção ao que eu lhe disse há bocado. O que as pessoas ligavam, a ternura que tinham para os objetos, e esses objetos falarem-lhe dos seus, é uma coisa deliciosa. O homem veio-me trazer este saco porque estava guardado também debaixo da cama e tinha medo que morresse e que deitassem fora, porque ninguém ligava importância ao saco. Este saco foi o saco onde o avô, o pai e ele levaram a roupa quando eles foram para a tropa. Oh, querido, isto é inacreditável. Isto é inacreditável. Até analisar-se a vida, um saquinho de retalhos, era aqui, com certeza levavam às costas o pouco que tinham. O que é que eles tinham para levar para a tropa? Nada, praticamente. Aqui é que aquela alma e o pai e o avô levaram a roupa para a tropa. Então isto não é da pessoa ficar a querer falar e não ser capaz. Eu acho que só quem viu a vivência que eu vi é que pode sentir o que eu senti. Caso contrário, ninguém sente. Que eu vi viver e que vejo agora a diferença. E havia a fornalha. À boca do forno estava sempre uma fornalha em todas as chaminés. Fornalha essa que fazia a comida, era onde se punha a panela para cozer as couves e o pouco que havia, e à frente da fornalha havia sempre uma púcara para terem água quente. Sempre. E quando o forno estava aceso, o brasinho do forno passava para a fornalha e era a mesma ali que se fazia a comida.
lá para o forno estar aceso, o forno trabalhava para o pão independentemente da comida que se quisesse fazer. Isto só se pode fazer por quem viveu. Ali havia os quartões, as quartas e as infusas. Repare na diferença de tamanho. Isto são infusas. E aqui, a infusa partida era sempre a que estava debaixo do lavatório para pôr a água para se lavar as mãos. E o lavatório nunca tinha a bacia direita, porque gastava mais água. Inclinava-se para ter concha, para se pôr o mínimo de água e poder o serviço ser feito. Os panos da louça. Aí está outro que foi feito de sacas. Esta toalha foi a minha sogra que a fez e fui eu que a dei. Tem aqui o EDF. E qualquer bocadinho de tecido, porque havia uma branca para dar uma visita. E havia a escura para o dia a dia. E chegavam a casa, a quarta que estava para não se gastar assim de qualquer maneira, havia normas. A quarta que estava por encetar estava direita, tapada com o texto. Aquela que começava a ser gasta, não havia confusão, ficava inclinada e era tapada com um paninho. Só era utilizada esta quando esta estava gasta, e assim que estava gasta, o pano era tirado e posto ali para se saber que já não tinha. Havia, meu Deus, todos para o mesmo fim, cada um com a sua variedade. E isto era a salgadeira, onde era salgado a carne de porco. Outra coisa que era engraçadíssima, sabe que era esta colher, essencialmente, para mexer as migas de milho. Só para isso. E isto é feito de chifre, foi o meu pai que fez. Tem o nome, ofereceu ao pai dele, ao meu avô, e tem aqui o nome dele. A primeira coisa com que era mosgada, antigamente, era com a carqueja. Ela está aqui. Raspado e lavado era com a telha. A água e telha. Seguidamente, avançou-se, era com o maçarico. Isto era o tabuleiro para pôr as tripas. O resto está aqui todo. Para os enchidos. E isto era aquilo com que as donas de casa, que isso era sempre trabalho das donas de casa, misturavam os temperos com que temperavam as morcelas e os chouriços. Essencialmente as morcelas, os cominhos, o cravinho, a pimenta, o alho desfeito. Era aqui é que faziam os condimentos, metiam, agitavam e depois era isto que ia temperar a carne. O chambaril, primeiro o chambaril de madeira, o alguidar era para pôr as carnes migadas, a morcela, o chouriço, para parar o sangue. Quando o animal era morto, era aqui que era aparado o sangue. E isto era a mesma colher que foi também oferecida pelo tal senhor que era talhado. Os panos, era sempre um pano branco. Eu vou-lhe dizer que, meu amigo, das sacas do enxofre, que o enxofre antigamente vinha em sacas de pano. E as sacas eram aproveitadas pelas donas de casa para fazerem até roupas de interior, digo eu. Quando conseguiam tirar ou disfarçar as letras, as menos endinheiradas faziam
as cuecas dos maridos e as toalhas de mesa com as sacas do enxofre e do açúcar. E era isto que elas tinham sempre cuidadosamente lavadinho para depois taparem o alguidar das cartas. Um senhor francês que veio cá num grupo de 11 pessoas. E quando chegou ao quarto, perguntavam como é que havia um colchão tão mexidinho, tão alto, tão fofo. E eu explicava que era em palha, descabisos, mostrava o que era e era ripado com um garfo de ferro. Mas um senhor francês, já de idade, que na sua mocidade conheceu aquela vivência, nunca mais tinha visto, o senhor pensava que não voltava a ver, quando viu a cama, disse: "Ai, o que eu estou a ver!" E atirou-se para cima da cama a chorar convulsivamente e aos beijos à cama, que é uma coisa que me marcou de uma maneira que nem calcula. Começo já por lhe falar na cama e por lhe contar a história da colcha. Esta colcha, a origem do comportamento das avós que faziam isso, vem lá tão de trás que eu não lhe sei dizer de quando. Sei que passou sempre de geração em geração até eu ser pequenita. Depois acabou. As avós, quando nascia uma rapariga, as avós de parte a parte, pediam às costureiras da altura bocadinhos de tecido e pelas duas iam bordando os quadrados, mas sem pensar desenho, aquilo saía conforme saísse. Iam juntando os desenhos e quando já tinham uma quantidade grande, pegavam, faziam uma colcha e quando a neta fizesse 18 anos davam-lhe a colcha, que seria depois a colcha do casamento. O colchão de tré, a enxerga, acho que deve ser tudo filmado, e a manta leveira, o cobertor de papa para tapar o lençol e o resto da cama. O Bragança e a mulher já cá estiveram. Diz que têm corrido o mundo e que nunca viram, foi a primeira vez que viram um objeto destes. E eu acredito que não é normal. Sabe o que é isto? Uma botija de água quente para a barriga. Já viu isto, filho? Isto é uma coisa... Ele disse, eu se não visse não acreditava. E o registro aqui, feito na calçada do Sacramento, nos Marrecos, em Lisboa, o número da porta, é uma coisa deliciosa. Um irrigador para os clistérios e uns carradores para quando as pessoas estavam doentes. A senhora é a pessoa que está a criar este museu. Ela disse que sim. Ele disse, olha, minha senhora, eu sou bombeiro. Quando há fogos, a primeira coisa que eu faço é ver se há imagens de Cristo e como estiverem, arrecado-os todos. Eu acho que isto é uma coisa única. E eu trago aqui alguns cristos queimados que já os quis dar e ninguém os quis ainda aceitar. Se a senhora os quiser, eu tenho gosto em lhes oferecer. Se a senhora não quiser, eu levo-os para a minha casa. Eu não ia dizer ao homem que não os queria, Deus me livre.
E este Cristo eu já o quis, pensei em mandá-lo restaurar. E disseram logo, meu primo foi um dos grandes metas nisso. Olha que te ficam com esta relíquia e mandam, dão-te outro igual, mas não é este. Mas até a ternura do homem, ó João. Minha primeira preocupação é ir a ver se descubro Cristos, para não os deixar lá. E este, não faça mais pequena ideia dos anos que ele tenha. Foi uma prima minha que estava na Consolação, na areia, a apanhar banhos de sol, e escavou, a brincar com a areia, e bateu em madeira. E descobri que era uma... Despertou-lhe a curiosidade de aprofundar. E descobriu este Cristo. E o meu primo tentou investigar e saber a fundo o que se passava de um naufrágio que não se sabe a data. De um naufrágio que houve naquela praia, neste da Consolação, há quantas centenas de anos, não se sabe. E cá está. Eu trago aqui uma coisa que não sei se a menina quer, mas eu, se ela aqui ficar, morro descansado. Então o que é que aí traz? João desembrulhou o que era que estava transportado na linhagem. São João da Ribeira tinha tido uma fábrica de telha, que era da família dele, do pai dele. E vejo entrar um velhote, que eu conhecia muito bem, com um ar muito envergonhado, parece que vinha com vergonha de dar uma coisa que para ele era uma relíquia. Esta telha vinha embrulhada numa linhagem em papel, porque tinha sido a primeira telha que a fábrica tinha feito e que ele, coitadinho, não queria que ela se perdesse de maneira nenhuma, veio-me entregar e disse-me, ó menina, tome conta dela, porque se ela não ficar num sítio que a guardem, depois ela é deitada fora e eu não queria que ela ficasse guardada. Recebi-a com o maior amor e faço questão que ela esteja em lugar de evidência, e cá está o nome: José Dias Pinheiro. O homem tinha aguardado debaixo da cama toda a vida, embrulhada naquela linhagem. E o homem estava apavorado por pensar que partia e que deitavam a telha fora, ou que a punham. E a maior alegria que ele teve foi quando soube que ia fazer-se um museu, que ele perguntou o que era, que lhe explicaram e disse: eu tenho que ir entregar esta telha à menina Nazaré, porque já sei que se assim for a telha fica guardada. Já viu a responsabilidade? E o homem, quando eu recebi a telha, e agarrei-o e dei-lhe um abracinho, dei por ele a chorar. Isto é uma coisa fabulosa. Repare o que se perde por este país, por este mundo. São João da Ribeira antigamente tinha muitíssimos sapateiros. Tinha 7. Um deles trabalhava para fora, para Lisboa, para uma casa da Baixa que vendia calçado com muita qualidade. Aqui está todo o conjunto de objetos necessários para o sapateiro poder fazer um bom sapato. Eu vou referenciar as formas de adulto, mulher e de criança. O Henrique da Marmeleira,
que vinha também ocupar a barraquinha ali, fazia trabalho na marmeleira e vinha ocupar aqui o serviço que era feito à mala posta. E isto tudo, quando aqui está, foi a oferta dele ao rancho. O fato, o avental dele, ferraduras para animais mais pequenos, ferraduras de bois, ferradura de cavalo maior, menor, até os pregos que prendem as ferraduras estão ali todos ordenadinhos. Há aqui um poema muito engraçado, feito para a última mulher que fez a última bandeira da Adiafa que eu vi em São João da Ribeira. Eu acho isto interessantíssimo. Consegui pedir-lhe, ó tio Ortese, faça lá a bandeira, mina, já não sou capaz. Andou e fê-la. E fez os versos. Agora os tempos mudaram, acabou a tradição, mas nunca será esquecida pelo povo de São João. Nós conseguimos recolher tanta coisa, porque é o que está ali. E o que está em depósito, roupas, louças, peças, não fazem ideia o que nós temos em depósito sem dinheiro para podermos mudar a exposição. Temos uma coleção de toucas de bebé, que é uma raridade. Temos vestidos de criança, que é uma coisa espetacular. Temos roupa interior antiga, temos algumas muito engraçadas, como por exemplo as cuecas que as senhoras usavam antigamente, claro, eram de pano, feitas por elas, e nunca eram cozidas entre pernas. Depois, aquilo eram colotes, depois eram abertas entre pernas, terminavam com perfeição, para não haver rupturas, né? Porque não tiravam as cuecas quando tinham necessidade de fazer o xixi. Baixavam-se e aquilo automaticamente abria e faziam xixi, voltavam a pôr-se de pé e aquilo unia que nós temos lá algumas. Este setor aqui é o setor do azeite. As diferentes talhas que aqui estão eram em função da casa agrícola, do poder, da riqueza da casa agrícola. A azeitona era farejada. Os trabalhadores rurais é que a farejavam. Quase sempre casais, o homem farejava, a mulher apanhava. Com o varejão, sacudiam a azeitona com força, a árvore com força, e a azeitona caía para fora dos panos. E eles depois iam pedir ao patrão: ó patrão, se nos desse as salteiras. As salteiras. Se nos desse as salteiras. As salteiras, no fim da azeitona estar apanhada para os padrões, eles iam, os trabalhadores rurais, apanhar a azeitona para fazerem o azeite para se governar. Eu estou eternamente reconhecida ao comportamento de toda a gente com quem contatei. Não posso esquecer isso. O museu tem sido muito visitado, tem sido muito apreciado. Está vivo, não está tão vivo quanto quereríamos, porque não há dinheiro para manter a porta sempre aberta. É uma grande dúvida que eu tenho. Às vezes não quero pensar nisso. E não quero pensar nisso para não sofrer. Eu tenho muito amor àquele museu. Os meios rurais não têm futuro.
os jovens vão se afastando dos meios rurais para procurarem a sua subsistência. A tecnologia domina tudo. Quanto mais anos passam, mais aqueles que ainda têm algum interesse por certas coisas, quanto mais anos vão passando, menos jovens com esse interesse se vão encontrando. E aqueles, como direi, aqueles que me acompanharam na criação do museu, aqueles que viveram a vivência da criação do museu, têm-lhe um amor que eu não duvido. Só que o pouco tempo que têm para poderem ganhar a sua subsistência, dá-lhe muito pouco tempo para o museu. Os rapazes e raparigas, e velhos e novos, juntava-se tudo a lavar as peças, a recuperar, a encerar, a arranjar. E lá está a obra, que vai marcar os tempos, que vai dizer aos vindouros como é que os avós trabalhavam, como é que comiam, como é que viviam, e não se vai perder aquele testemunho que é importantíssimo, que, repito, se não se conhecer o passado, não se conhece quem somos, nem sabemos para onde vamos, nem o que queremos. Os sons e os cheiros da minha aldeia. O acordar ao cantar dos galos com o raiar da aurora. O cacarejar da criação nas capoeiras e quantas vezes à solta nos campos. O grunhir dos porcos nas pocilgas. Também, por certo, a faixa etária mais velha se recordará daquele som cantado e rítmico que os cavadores utilizavam para, talvez assim, sentirem menos a dureza da vida e para que o trabalho resultasse melhor. Ditongos cantados como estes: oi, oi, oi. Ou então, ó pau, ó vão, olha o garrafão. O tempo ia passando e os dias assim chegavam ao fim. Sons como estes já desapareceram para todo o sempre. Ainda restam no verão as cigarras e os grilos. Até quando? Exemplo desta preocupação, os rouxinóis que tanto abundavam em São João deixaram já daqui existir. Além dos sons, outras coisas mais guardam na memória quem os viveu e que hoje também já faz parte de um passado. Os cheiros da lenha a arder, depois das pinhas, a carqueja ou a caruma terem servido de base para assim preparar a parca refeição. O cheiro inconfundível do pão a cozer, o cheiro da aroeira quando se varria o forno e o cheiro a farinha queimada quando se deitava o pão no mesmo. O cheiro a mosto nos dias de vindima, quando a uva começava a ser pisada, começando desse modo todo o processo da feitura do vinho, esse precioso néctar. Sem cheiros, mas tendo um grande significado, dizia-se, quando chegavam as andorinhas: já cheira a primavera. Vinham as festas da aldeia e tudo se caiava, tudo se embelezava e dizia-se: já cheira a festa. Que importância tinham então pequenas coisas? E havia alegria, e cantava-se, e falava-se, para esquecer o trabalho.